Ok, no último episódio, Portugal estava explorando o mundo e fazendo vários pontos de comércio. Eles foram um dos primeiros europeus a terem contato com os japoneses. Inclusive foram eles que fundaram a famosa cidade de Nagasaki. Eles deram armas para que os japoneses pudessem se matar com mais eficiência e também tentaram espalhar o cristianismo por lá, mas no fim não deu muito certo. Os pontos de comércio na Índia também eram muito importantes, por causa das especiarias. E no Brasil, Portugal estava fazendo muito dinheiro com as canas de açúcar. Outro país que também estava bem rico era a Espanha, que já estava dominando boa parte da América, encontrando muitos minérios como prata e ouro. Com isso, a Espanha começou a ter vários inimigos na Europa. Com sorte, Portugal, mesmo rico, não tinha tantos inimigos. O Império Português estava no seu auge e o futuro parecia ainda melhor. O que poderia dar errado? Em 1578, o então rei de Portugal, Dom Sebastião, resolveu ir para a África, mais especificamente Marrocos, para lutar pessoalmente uma batalha muito importante, pois Portugal era muito forte, iria ser ainda mais forte, e o seu rei lutava na guerra também e ele morreu. Na verdade, ele sumiu. Bom, ele não tinha filhos. A coroa tecnicamente deveria passar para o mais próximo, que seria o seu tio, que já estava velho e morreu 2 anos depois. Daí houve uma disputa de influências para ver quem seria o próximo rei. E quem ganhou foi Felipe I, também conhecido como o Rei da Espanha. Então vocês já sabem onde isso vai dar. Portugal agora faz parte da Espanha, na chamada União Ibérica. Assim, Portugal ainda continuava um reino separado, mas era governado pelo mesmo rei, então tecnicamente falando, eles eram o mesmo país. Bom, de início os portugueses em geral não ligaram muito. Inclusive, alguns nobres portugueses até ajudaram Felipe a chegar ao poder, pois para eles, a união desses dois reinos poderosos seria ótima para os dois. Mal sabiam eles o que iria acontecer. Bom, com essa união, os inimigos da Espanha agora eram também inimigos de Portugal. Como ambos Portugal e Espanha já eram grandes impérios, imagina agora juntos. Sim, o império ficou gigante. Isso fez os inimigos da Espanha ficarem ainda mais preocupados, pois, putz, olha o tamanho desse império. Então o pessoal de outros países como Holanda, Inglaterra, França, começaram a sabotar as colônias da União Ibérica. Principalmente as de Portugal, que ficaram meio esquecidas. A Holanda foi a que mais fez isso, roubou alguns pontos de comércio na Ásia e África e o Nordeste do Brasil. Neste mesmo tempo veio os bandeirantes, que começaram a explorar o interior do Brasil à procura de índios para serem escravos e quem sabe minério também, vai que. Isso fez com que o Brasil ficasse maior. Como Portugal e Espanha agora eram tecnicamente um só, aquele tratado nem importava mais. Enfim, muita coisa aconteceu por conta desta união. Portugal teve 3 reis espanhóis, Felipe I, II e III, ou segundo, terceiro e quarto, e bastante autonomia. Mas o Felipe III, no meio de tanta guerra, resolveu aumentar os impostos de Portugal. Estavam meio que substituindo nobres portugueses por espanhóis, sem falar das colônias que os holandeses estavam pegando de Portugal. Com isso tudo, Portugal fala, tu fora, pois, e saiu da União Ibérica, colocando desta vez a Casa de Bragança no comando do país. No entanto, isso causou a Guerra de Restauração, que durou quase 30 anos. No fim, eles fizeram o Tratado de Lisboa, onde a independência de Portugal é garantida, porém eles tiveram que ceder alguns territórios. Bom, Portugal conseguiu sair, porém nunca mais voltaria a ser a superpotência na Europa. No Brasil, o pessoal aqui da colônia holandesa se revoltaram contra os holandeses e os expulsaram. Porém, eles levaram as canas de açúcar dali para o Caribe, o que gerou uma crise no Brasil e Portugal. Mas por sorte, ouro acabou de ser encontrado aqui. Agora pessoas de todas as partes querem tentar achar ouro e ficar rico. Portugal queria seus 20%, claro. Sem falar que, com o território maior, eles poderiam desenvolver melhor a agricultura no Brasil. Nos anos seguintes, os portugueses conseguiram recuperar alguns territórios que eles haviam perdido e fizeram as pazes com a Inglaterra. Bom, com o ouro do Brasil, a situação em Portugal melhorou bastante. Em 1750, um cara conhecido como Marquês de Pombal virou primeiro-ministro de Portugal e, devido a alguns motivos como a tentativa de assassinato do rei, isso deu ao Pombal muito poder. E bom, ele fez inúmeras mudanças no governo, também aumentou muito a força do Estado, fez uma completa reforma para dar ainda mais poder ao rei. Houve também um lance de perseguição e assassinato de pessoas que eram contra ele e suas ideias. Ele também expulsou os jesuítas do reino e das colônias e confiscaram os seus bens. Isso teve um impacto muito grande, principalmente no Brasil. Ele divide opiniões, uns gostam e outros odeiam. Aqui no Brasil a maioria odiava e vocês vão saber o porquê.
Em 1755, um grande terremoto de magnitude 8,5 atingiu Lisboa. O terremoto em si destruiu muita coisa, mas não parou por aí. Depois veio um grande tsunami e a cidade também pegou fogo. Enfim, Lisboa foi destruída do dia para a noite e mais de 30 mil pessoas morreram. Com isso, Pombal começou um projeto de reconstrução da cidade de uma maneira bem particular. As construções eram geométricas e todas da mesma altura para resistir a possíveis futuros terremotos. Mas a construção de uma cidade como Lisboa custa muito caro. Daí eles começaram a cobrar cada vez mais do Brasil, principalmente na produção de ouro. E se não pagasse, era a derrama. E isso deixou os brasileiros p***os da vida. Isso junto com o episódio envolvendo os jesuítas, que tinham muita influência e agora se foram, ajudou na Inconfidência Mineira, por exemplo, e outras revoltas que aconteceram na colônia. Esse período pombalino acabou em 1777, quando o rei morreu e a nova rainha exilhou o marquês pelos crimes que ele havia cometido. Em 1789 começa na França a Revolução Francesa. 4 anos depois, os reis franceses foram mortos na guilhotina. Isso causou um medo imenso em todos os monarcas da região. História vai, cabeça vem, chegamos às guerras napoleônicas e o exército de Napoleão dominou boa parte da Europa. E depois de perderem uma batalha naval contra o Império Britânico, ele ficou puto e declarou o bloqueio continental. Portugal falou beleza, mas continuou fazendo negócios com os ingleses. Daí Napoleão ordenou que Portugal declarasse guerra contra o Reino Unido, ou eles iriam invadir e tirar o rei do trono. E aí Portugal ficou em uma situação difícil. Eles poderiam tentar lutar contra Napoleão, porém seria difícil Portugal ganhar. Talvez, ninguém sabe. Ou eles poderiam simplesmente se aliar ao Napoleão e declarar guerra ao Reino Unido. Mas Portugal e Reino Unido eram melhores amigos desde sempre, ou desde 1386. Inclusive, os ingleses ajudaram Portugal a ser independente quando Portugal ainda era um condado. Sem falar que, se os britânicos quisessem, eles poderiam bloquear o acesso de Portugal ao Brasil. Isso seria horrível para Portugal. Enfim, com isso, eles optaram pela terceira alternativa: pegar toda a família real, os nobres, enfim, todo o pessoal importante e ir para o Brasil, escoltado pelos ingleses. Quando os franceses e os espanhóis chegaram em Portugal, o pessoal já estava no mar, vindo para o Brasil. Daí mesmo invadindo Portugal, não tinha como eles destronarem o rei. Os portugueses, no entanto, não gostaram muito disso e se sentiram abandonados. Enfim, Napoleão invadiu Portugal mais umas 2 vezes e os portugueses, com a ajuda dos britânicos, resistiram e lutaram. Em 1814, Napoleão foi finalmente derrotado, tirado do poder e banido para uma ilha no Mediterrâneo. No ano seguinte, ele retorna, assume o poder e tenta fazer a França grande novamente. Porém é rapidamente derrotado e banido para outra ilha, desta vez bem mais longe. Porém o pessoal parece que estava gostando de ficar no Brasil e não estavam querendo voltar agora. Então neste mesmo ano o Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ser um reino. E esse reino era unido com o de Portugal, criando o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com a capital no Rio de Janeiro. Os tugas não curtiram muito isso e exigiram a volta do rei, até porque Portugal estava sendo administrado pelos ingleses. Sem falar que em 1820 aconteceu a Revolução Liberal do Porto. Daí o rei Dom João VI voltou para Portugal e deixou seu filho no Brasil como regente. Enfim, no fim disso tudo, Portugal virou uma monarquia constitucional e criaram uma constituição, obviamente. Esse pessoal da Revolução Liberal, no entanto, queria que o príncipe voltasse também e que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Mas, como sabemos, ele ficou e declarou a independência do Brasil. Houve uma guerra entre Brasil e Portugal, mas no fim o Brasil ficou independente. Porém, as coisas em Portugal não estavam muito boas e uma guerra civil aconteceu em 1834. Resumindo a história, tudo começou quando o rei Dom João VI morreu. Daí o seu primeiro filho, Dom Pedro, deveria assumir. O problema é que Pedro era imperador do Brasil. Resumindo, Pedro I do Brasil virou Pedro IV de Portugal. Isso por um pequeno período. Ele não podia ser rei de Portugal e também do Brasil. Era proibido pela Constituição brasileira. Daí ele abdicou em Portugal e deixou o trono para sua filha. Porém, Dom Miguel tecnicamente deveria ser o rei, já que tecnicamente a linhagem de Dom Pedro em Portugal acabou quando ele declarou a independência do Brasil. Enfim, história vai, história vem, Miguel tomou o poder. E daí Pedro abdicou no Brasil, fez uma aliança com a Inglaterra, França e alguns belgas. E assim aconteceu a Guerra Civil entre os liberais, que defendiam uma monarquia constitucional, e os miguelistas, que defendiam uma monarquia tradicional. E Miguel, obviamente. No fim, os liberais ganharam e a filha de Dom Pedro ficou com o trono. A partir daí, Portugal teve mais alguns reis, mas nada de
tão grandioso aconteceu. Vale ressaltar Dom Luís I, que era bastante popular, e o país até que cresceu bastante nesta época. Quando Portugal perdeu o Brasil, eles começaram a adentrar cada vez mais no território africano, pois eles sempre ficavam mais na costa. Em 1884, os europeus decidiram dividir a África entre eles, até porque não. E Portugal tinha um sonho de conectar Angola e Moçambique. Eles tinham até um mapinha. Porém, o Reino Unido surgiu do nada e falou que os territórios entre Angola e Moçambique era dele. Portugal fala não, Reino Unido fala sim e manda um ultimato para Portugal, falando para eles tirar qualquer soldado português do centro da África. E Portugal falou, beleza. Os portugueses ficaram muito com essa decisão e os movimentos republicanos começaram a usar isto e outras coisas como pólvora para suas ideias. Esses anos entre o final do século XIX e o início do século XX foram complicados em Portugal. Muitas instabilidades políticas, disputas de influência, enquanto isso o país estava ficando para trás em relação aos outros países europeus e o suporte aos republicanos só subiu. Em 1908, o então rei de Portugal, Dom Carlos I, foi assassinado junto com seu filho herdeiro. Isso desestabilizou ainda mais o governo, deixando Dom Manuel II, também conhecido como último rei de Portugal, no comando. Porém, ele não pôde fazer muita coisa. E 2 anos depois, a República Portuguesa foi proclamada. Durante a Primeira Guerra Mundial, Portugal lutou contra a Alemanha na África e em 1916 a Alemanha declarou guerra a Portugal. Eles mandaram soldados para as trincheiras que lutaram junto com os britânicos. Durante uma parte da guerra, os soldados portugueses foram abandonados pelo seu governo, pois um golpe de estado havia acontecido, colocando no poder um cara pró-Alemanha. Mas ele foi assassinado alguns meses depois e tudo voltou ao normal. Pelo menos na guerra. Bom, essa primeira república portuguesa, como vocês viram, foi uma confusão. Teve 44 governos diferentes, 7 parlamentos e 8 presidentes neste curto período de tempo. Portugal estava instável e com graves problemas. Houve tentativas de golpe de estado, mini-guerras civis e revoluções, o exército se sentiu abandonado por causa da Primeira Guerra, o desemprego aumentou e as pessoas ficaram bem pobres. Enfim, foi uma completa bagunça, até que em 1926, devido a tudo isso e também à ameaça bolchevique na Rússia, houve um golpe de estado em Portugal que instaurou uma ditadura militar, que durou até 1933, onde surge o Estado Novo, tendo como seu líder Antônio de Oliveira Salazar, o ditador português. Assim, algumas pessoas não gostam que chame ele de ditador, mas ele ficou no poder por mais de 35 anos, então... Bom, o governo de Salazar divide opiniões. Algumas pessoas sumiram, algumas liberdades pessoais foram extintas pelo bem do Estado. Tudo pela nação, nada contra a nação. Sem falar da guerra do ultramar. Por isso muitas pessoas o odeiam. Porém, ele deu estabilidade para Portugal, que como vocês viram, estava em uma situação bem difícil desde o início do século. Então, em seu governo, o país melhorou bastante em algumas coisas. Por outro lado, ele não permitiu muitos investimentos estrangeiros no país, o que não foi muito bom a longo prazo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal se manteve neutro, e isso foi ótimo para o país. Porém, o Japão invadiu Timor-Leste, que era de Portugal. Portugal em si não quis entrar em guerra por isso, mas os portugueses que estavam lá lutaram contra os japoneses. Após o fim da guerra veio a ONU e a autodeterminação dos povos. Isso fez vários impérios perderem suas colônias, principalmente na África. E Portugal não gostou muito disso e não quis deixar suas colônias irem, pois para eles essas colônias não eram colônias, e sim províncias portuguesas ultramarinas. Ou seja, era Portugal, então esse direito de autodeterminação não valia para eles, já que eles estavam em sua nação. Ou pelo menos é assim que o governo português via a situação. Quando a Índia teve sua independência do Império Britânico, ela invadiu as cidades que os portugueses tinham lá, pois eles não queriam dar de volta de jeito nenhum. Na África, os Estados Unidos e a União Soviética começaram a financiar grupos que lutavam pela independência nas colônias portuguesas, fornecendo armas e tudo mais. Isso gerou a Guerra do Ultramar, também conhecida como o Vietnã português. Portugal foi obrigado a lutar nas 3 colônias africanas contra este pessoal dos movimentos de independência que estavam bem armados pelas 2 potências da Guerra Fria. Essa guerra foi um desastre, houve várias atrocidades. Portugal não queria perder suas colônias e elas queriam independência. E a guerra seguiu por 14 anos. Em 1968, Salazar estava muito doente e teve que se afastar do governo. Daí veio Marcelo Caetano. Enfim,
Em 1974 acontece a Revolução dos Cravos, onde outro golpe de estado acontece derrubando o Estado Novo. Essa foi uma revolução pacífica e agora Portugal voltou a ser uma democracia. Em 75 Portugal reconheceu a independência das colônias africanas, dando fim à guerra. Timor-Leste também ficou independente, porém a Indonésia invadiu ele e só largou em 2002. Bom, com a democracia as coisas ficam boas e tranquilas em Portugal, certo? Não. Esses primeiros anos depois do Estado Novo foram bem complicados e instáveis em Portugal. Houve inclusive uma tentativa de golpe e de revolução comunista. Felizmente não foi para frente, porém houve algumas reformas socialistas no país, como reforma agrária e estatização de algumas empresas. E uma guerra civil quase aconteceu por causa dessas reformas. Mas no fim, a política em Portugal foi se estabilizando nos próximos anos. Em 1986, Portugal entrou na União Europeia e em 99, Portugal passou Macau para a China. A entrega de Macau marcou o fim do Império Português. Já em 2002, Portugal passa a usar o euro como moeda, o que muitos portugueses veem como um grande erro, outros nem tanto. Hoje Portugal é considerado o terceiro país mais pacífico do mundo, tendo um PIB per capita de 19,8 mil dólares, ficando para trás se comparado com outros países da Europa Ocidental. Isso devido principalmente a toda a instabilidade política que aconteceu e a demora para se industrializar. Mas enfim, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se eu cometi algum erro ou esqueci alguma coisa importante, pode comentar aí embaixo. E lembrando que isso aqui foi um grande resumo, aconteceu muita coisa e eu não pude ficar parado muito em um tema, por exemplo. Então, é um resumo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e tchau, até o próximo vídeo.